Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, querida igreja, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Sejam bem-vindos ao nosso comentário da Escola Bíblica Dominical e também ao nosso canal. O nosso assunto de hoje é a lição de número 11, que tem como tema a perda dos sonhos. Lição também muito importante para que nós possamos continuar a buscar os nossos ideais e projetos a fim de beneficiar e satisfazer também as nossas famílias. O primeiro capítulo da nossa lição traz para nós a definição de sonhos. Aqui, o nosso pastor já faz uma distinção entre os dois tipos de sonhos, que aqui ele cita, que é aquele sonho natural, que é quando você adormece, e o sonho enquanto projeto de vida. O sonho natural, ele também é importante para nós. O sonho natural, segundo a ciência, ele é importante porque ele nos leva a dormir. Segundo alguns cientistas, diz que o que nos leva à dormência é o próprio sonho. Isso significa que nós não apenas sonhamos enquanto dormimos, mas para dormir precisamos sonhar, que o sonho nos transporta até a dormência. Para a Bíblia Sagrada, o sonho natural também é importante porque nestas ocasiões, diversas passagens bíblicas demonstram que Deus trouxe grandes revelações através de sonhos, que deixaram de ser sonhos naturais para ser sonhos espirituais, mas era na ocasião da dormência. No entanto, o assunto da nossa lição de hoje fala acerca dos sonhos como ideais, como projeto de vida, como missão, aquilo que você vislumbra alcançar num futuro distante ou num futuro mais próximo. Esse é o assunto da nossa lição de hoje. O capítulo de número 2 da nossa lição diz assim: quando a família acha que o sonho é fora do comum e impossível de ser alcançado. Aqui, o nosso pastor traz à nossa memória alguns personagens bíblicos cuja família não abraçou o sonho dos seus entes queridos. E o primeiro que nós temos aqui como exemplo é o nosso Senhor Jesus. O primeiro tópico do capítulo 2 diz: na família de Jesus. O que foi que aconteceu na família de Jesus? Em um certo momento, que está registrado em João, capítulo de número 7, e também em Marcos, capítulo de número 3, a Bíblia Sagrada diz para nós que Jesus conversa com a sua família, dizendo para a sua família do propósito pelo qual Deus o havia mandado para a terra e que ele havia um grande projeto, uma grande missão para ser desenvolvida aqui na terra. Nesta ocasião, os seus irmãos, em um tom de certa ironia, diz para ele: olha, se tu quer ser famoso, então saia daqui e vá vislumbrar as grandes cidades, de uma certa forma zombando dele. E Jesus diz para eles que ainda não havia chegado o momento, por isso então ele não iria fazê-lo. E em Marcos, a outra referência que eu dei, em uma certa ocasião a sua família tentou retirar Jesus do meio de uma multidão onde ele estava ensinando, porque os seus irmãos estavam ali considerando que ele estava com um pouco de insanidade. Essas passagens bíblicas mostram para nós que a sua família não apoiava muito bem a missão messiânica ou os projetos de vida o qual Jesus estava desenvolvendo. Meus irmãos, além do problema dos irmãos, eu gostaria de lhe apresentar um segundo problema, que era a cidade onde Jesus morava. Jesus morava numa cidade chamada Nazaré. Era uma cidade extremamente pequena. Era a quantidade de famílias parecida até com algumas congregações nossas. Ali devia ter entre 150 a 200 famílias em Nazaré. Era uma cidade pequenininha, Então, o local que Jesus morava não era um grande centro urbano, o que já demonstrava para nós uma certa dificuldade dali ele conseguir alcançar o mundo inteiro. Uma terceira dificuldade que eu gostaria de lhe apresentar também era a região. Nazaré ficava dentro da região da Galileia. E havia no contexto daquela época ali, a tradição daquela época, que se dizia assim: vem coisa boa de Nazaré? Uma outra coisa que se falava muito lá também era: não existe profeta vindo da Galileia, então não havia uma tradição profética. Meus irmãos, olha a dificuldade de Jesus. A família não apoiava, a cidade era pequena e não havia uma tradição de nenhum grande pregador, nenhum profeta naquela cidade. A situação de que Jesus enfrentava para realizar os seus projetos e sonhos
é muito semelhante à nossa. Moramos em uma cidade distante, em uma cidade pequena, com o menor PIB da nossa nação. Nós temos muitas dificuldades devido à nossa localização geográfica. Meus irmãos, é semelhante, mas assim como Jesus venceu, se você tem promessa de Deus, meu irmão, se os seus sonhos são os sonhos de Deus, se aquilo que você projeta para a sua vida é para a glória de Deus, e Deus vai certamente abençoar a sua vida se você colocar os seus projetos e sonhos na presença do Senhor. Meu irmão, continue sonhando, porque cidade não parou Jesus, a Galileia não parou Jesus, a família dele não parou Jesus de cumprir a sua missão. Então continue sonhando, meu irmão, que certamente o tempo de Deus vai chegar na sua vida. O segundo exemplo que a nossa lição traz para nós aqui é a família de Davi. Na ocasião, Samuel vai consagrar os filhos de Jessé, e ao chegar até ali, Jessé começa a apresentar os seus filhos e não chama Davi. E é necessário que Samuel questione, não tem mais nenhum dos teus filhos? Até que ele manda chamar Davi. Há certas interpretações teológicas que dizem que a razão pelo qual Jessé não chama Davi é porque Davi não seria filho biológico de Jessé. Assim existe uma certa interpretação teológica, tá? Por quê? Porque há uma referência onde a Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe, Davi falando, né, do seu nascimento. O que dá-se a entender que talvez Davi fosse filho apenas da mãe, mas não filho de Jessé. E também o fato de Jessé ter chamado todos os filhos e não ter lembrado de Davi. Então, dá margem, né, a esse tipo de interpretação. Mas, independente disso, o certo é, Davi fazia parte da família e não foi lembrado. Meu irmão, aqui fica um alerta para nós com relação ao comportamento de Jessé. Nós não podemos fazer distinção entre nossos filhos, valorizando um e desprezando o outro. Uma coisa é você valorizar a virtude de um e valorizar a virtude do outro. Outra coisa é você dar valor a um dos filhos e desvalorizar os outros. Isso nós não podemos fazer, é um mau exemplo de Jessé, e se nós estamos fazendo isso em nossa casa, precisamos corrigir, porque isso é errado, isso é um defeito. Já na perspectiva de Davi, entre os seus irmãos, ele era o mais fraco. Ele não tinha grandes qualidades ou virtudes no sentido de força, de estatura. Então, ele não tinha aquelas características físicas para se tornar um rei. No entanto, meu irmão, ele era o escolhido de Deus. Davi sabia que ele tinha uma chamada divina na sua vida. Então, meu irmão, se nós temos um sonho, se nossos projetos estão na mão de Deus e se eu tenho uma chamada de Deus na minha vida, então vai dar certo sim, porque Deus vela pelas suas promessas para cumprir. Se o sonho que está no seu coração foi Deus que plantou, então espere que ele vai dar certo. O nosso pastor, ele continua aqui no comentário ainda falando sobre Davi, e ele registra Saul, né, o rei de Israel até então, que percebe duas características que desqualificavam Davi. O ponto A, que diz assim, a barreira da incapacidade, e o ponto B, a barreira da inexperiência ou a pouca idade. Saul, meu irmão, não estava errado. Olhando de forma natural para Davi, Davi não tinha condição nenhuma de assumir o reino. Davi não tinha condição nenhuma de ser o grande rei de Israel. Então, meu irmão, olhando com os olhos naturais, é possível que os seus sonhos nunca se tornem realidade. Olhando com os olhos naturais, não existe perspectiva de dar certo. Olhando com os olhos naturais, não existe público, não existe, a população não é grande, a cidade não tem abertura para a realização dos teus sonhos, a lei está difícil, os projetos do governo não ajudam. Meu irmão, você tem um sonho, não importa a cidade, não importa o lugar, não importa quem desacredita em você, não importa se ao olhar natural as coisas não vão dar certo. Os seus projetos são em Deus, os seus projetos estão debaixo da proteção de Deus, da bênção de Deus, os seus projetos, os seus sonhos é para a glória de Deus ou para a satisfação da sua família, então lute, meu irmão, que vai dar certo em nome de Jesus. O terceiro exemplo da nossa lição fala sobre a família de José. Aqui, né, tem um diferencial nos sonhos de José, porque o sonho de José nasce primeiro no coração de Deus. E Deus implanta aquele sonho
no coração de José, lhe dando um sonho para sonhar. Aqui nós já percebemos que quando os nossos sonhos também são sonhos de Deus, esse é um ideal de vida. Quando você sonha e os seus projetos são para a glória de Deus, para enaltecer a Deus, meu irmão, certamente tem tudo para dar certo. O ponto A do tópico 3 aqui fala assim: por que era tão difícil a família de José acreditar em seus sonhos? Aí o pastor menciona para nós aqui os dois sonhos. O primeiro sonho, ele tem um sonho onde ele e seus irmãos estavam colhendo, né, no campo, e os feixes, a colheita dele lá, a de José se coloca em pé no meio dos seus irmãos, e os feixes que havia sido colhido pelos seus irmãos se prostravam perante o feixe de José. Os seus irmãos entendem que José iria reinar sobre eles. Aqui nós já vemos na família de José um pequeno problema. Os seus irmãos não se alegravam com a perspectiva de José se tornar grande. Na verdade, eles olharam com um olhar negativo para o sonho, onde eles se viram diminuídos, mas não se alegraram com a vitória de José. Precisamos, irmãos, em nossa família, aprender a nos alegrar com os sonhos um do outro, estimulando os nossos familiares a sonharem, porque se um irmão meu vai bem, a minha família vai bem. Se um filho meu vai bem, a minha família vai bem. Se um pai, um parente vai bem, então a minha família vai bem. Meu irmão, apoie o sonho de sua família. O segundo sonho que José teve já foi o sol e a lua e 11 estrelas que se prostravam perante José, dando a ideia ali de que a mãe, o pai e os seus 11 irmãos iriam se prostrar perante ele. Esse sonho trouxe muita raiva dos seus irmãos, e Jacó, o pai de José, repreende José. No entanto, a Bíblia Sagrada diz que Jacó guarda aquela história no seu coração. Jacó, ele era um homem experiente e ele sabia que Deus falava através de sonhos. Então Jacó guardava aquilo no seu coração porque sabia que Deus estava trabalhando na vida de José. Meus irmãos, Jacó, ele guardou aquilo no seu coração e ficou vendo as coisas acontecerem. Nós, como pais, que também somos mais experientes, precisamos contribuir nos sonhos dos nossos filhos. Se o seu filho tem um sonho, valorize e incentive os seus filhos a realizar os seus sonhos. Fale para ele que ele pode sim, que ele consegue sim. Se ele se esforçar, vai dar certo sim. Sabe por quê, irmãos? Pode até parecer simples demais, mas para os nossos filhos é importante ter o nosso apoio. Então apoie, valorize os sonhos dos seus filhos. Um segundo conselho que eu posso trazer ainda dentro deste tópico aqui é a orientação. Nem todos os nossos filhos falam que têm sonhos, né, projetos futuros. Então, quando os nossos filhos não sonham, nós precisamos perceber em nossos filhos as suas virtudes e começar a orientá-lo, né, com relação ao seu futuro. Meu filho, olha, eu percebi que você é bom em matemática. Será que você já não pensou em engenharia? Meu filho, eu percebo que você fala bem em público. Será que você não poderia ser um grande professor, um grande mestre? Então, perceber algumas qualidades em nossos filhos e dessas qualidades trabalhar, talvez até abrir os olhos do filho para que ele perceba que sim, ele tem um grande futuro se ele trabalhar em cima de certas virtudes naturais que ele tem, né? O terceiro capítulo da nossa lição fala: o que seria da humanidade se não houvesse pessoas sonhadoras? Aqui o nosso pastor traz para nós exemplos de grandes homens que tiveram grandes sonhos e realizaram coisas extraordinárias. O primeiro ponto da nossa lição nós temos Thomas Alva Edison. Esse homem, irmão, foi extraordinário. Ele é o criador da lâmpada, né, que hoje está, que nos ilumina aqui na nossa casa e também aí na sua casa. O contexto aqui da nossa lição diz assim: em 1879, depois de realizar 1.200 experiências, 1.200 tentativas,
Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Olha a quantidade de vezes que ele tentou. Isso só da lâmpada, porque ele inventou centenas de coisas. Mas como a lâmpada é a mais relevante, é a que está mencionada aqui na nossa lição. 1.200 tentativas para alcançar o seu projeto. Um dia questionaram ele o que ele achava de ter errado 1.200 vezes. Ele disse que ele não errou 1.200 vezes. Na verdade, ele descobriu 1.200 formas de não dar certo. Olha a perspectiva dele, olha o olhar dele. Thomas Edison acendeu pela primeira vez uma lâmpada e que durou aproximadamente 40 horas acesa. Essa lâmpada estava em frente à sua oficina. A população ficou estarrecida com vislumbrando, aquela invenção. Depois da frente da sua oficina, ele clareou toda a rua onde estava a sua oficina. E de lá para cá ele vem clareando o mundo inteiro. Sabe qual é a virtude que eu vejo em Thomas Edison? Eu vejo a virtude da perseverança, trabalho duro, ser constante. O homem errava, mas continuava. Um grande exemplo para nós. Meu irmão, pode não dar certo a primeira, pode não dar certo a segunda. Se for viável, tente a terceira, tente a quarta, tente a quinta, tente a sexta, mas não desista. Perseverança é uma virtude que Thomas Edison nos deixa como exemplo. O segundo exemplo que nós temos aqui é Albert Einstein. Esse homem, certamente você já ouviu falar dele, um extraordinário personagem da humanidade. O contexto da nossa lição diz assim: Albert Einstein apenas começou a falar realmente quando tinha 4 anos de idade, bem depois da maioria das crianças comuns. Há ainda relatos de que na infância uma professora alegou para sua família que ele não seria grande coisa. O físico alemão Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1961. Meu irmão, um homem que nasceu talvez com um pouco mais de dificuldade motora do que outras crianças, é considerado o maior gênio da nossa humanidade, ou um entre eles, um dos maiores gênios da humanidade. Para você ter uma ideia, quando hoje o nome Albert Einstein é utilizado até como sinônimo de genialidade, Quando alguém vê inteligente, você diz, olha o Einstein, Olha, quer ser o Albert Einstein. Então, assim, virou um sinônimo de coisa inteligente. Uma criança que tinha problemas, Sabe qual é o exemplo que eu vejo, uma lição que eu tiro em uma palavra dentro da história de Albert Einstein? Superação. Ele superou os seus próprios desafios, as suas próprias limitações. Ele superou as suas próprias dificuldades. Um grande exemplo para nós que desejamos realizar os nossos sonhos é superar a nossa própria dificuldade. Talvez, meu irmão, a maior dificuldade para realizar os seus sonhos seja você mesmo. Então supere, auto-supere a você mesmo para realizar os seus sonhos. Terceiro exemplo que nós temos aqui, Abraham Lincoln. Meu irmão, o assunto já começa assim. Olha o que o texto diz aqui. Um colecionador de fracassos. Meu irmão, o nosso pastor já começou aqui demonstrando uma grande... um texto que já demonstra aqui a situação do homem que não era fácil. Olha só o contexto aqui. Salteando dentro da lição, diz assim. Ele era filho de sapateiro, faliu em 2 empreendimentos, foi derrotado em 5 eleições, ele foi advogado, mas a sua sociedade enquanto advogado faliu, foi desfeita, teve um colapso nervoso que levou a passar um tempo com a saúde fragilizada, outros negócios que ele abriu também faliu. Lincoln perdeu 2 filhos dos 4 que eles tinham, 2 vezes ele se candidatou ao Senado e também perdeu. Meu irmão, o homem tentou de tudo, mas nada dava certo. Quando finalmente, aos 50 anos de idade, ele se tornou o 16º presidente americano.
Eu lendo, né, um pouquinho a respeito de Abraham Lincoln, uma coisa que eu vi comum entre as pessoas que comentavam dele era a sua extraordinária capacidade de superar os seus próprios fracassos, de superar uma frustração. Então eu tiro como exemplo de Abraham Lincoln, eu tiro como exemplo, em uma palavra, a sua resiliência. Irmão Johnny, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de vencer obstáculos. Resiliência é a capacidade de você se adaptar a novas circunstâncias, de vencer as dificuldades, superar as frustrações. Isso é resiliência. Talvez esteja faltando em nós um pouco mais de resiliência para podermos realizar os nossos sonhos. Buscar mais, lutar mais, enfrentar mais a vida. Talvez precise se esforçar um pouquinho mais para poder dar certo a realização dos seus sonhos. O quarto exemplo que nós temos aqui fala de Ayrton Senna. Ayrton Senna, um brasileiro também extraordinário, que lendo, né, algumas coisas a respeito dele, assistindo alguns comentários a respeito dele, ele falou uma frase que eu achei interessante. Ele dizia assim: o primeiro lugar ou nada. E para isso o homem treinou muito, o homem buscou muito. No final da sua carreira, ele era o mais jovem piloto que foi tricampeão mundial, alcançando aquilo que ele tanto almejava na sua vida. Em duas palavras, resumindo a virtude de Ayrton Senna, que nos deixa um grande legado e um grande exemplo, é a sua dedicação e a sua determinação. Era treinando, meu irmão, desde quando era criancinha, para que quando estivesse grande, ele já fosse o expert, o grande piloto que ele era. Meu irmão, ser grande não é fácil. Ser grande exige muita dedicação. Ser grande exige repetir muitas vezes, tentar muitas vezes. E Ayrton Senna nos deixa esse legado para nós de buscar, ter determinação, repetir diversas vezes, se dedicar muito para poder alcançar os nossos sonhos. Fica aí para nós o exemplo também de Ayrton Senna. O último tópico da nossa lição agora fala sobre a família cristã, né? E o nosso pastor aborda aqui nesse último ponto da nossa lição, falando acerca da família e dos nossos sonhos. Ele continua abordando aquele aspecto da família que não apoia os sonhos dos seus familiares. Meus irmãos, isso é uma grande verdade e nós precisamos dentro da nossa casa mudar essa realidade. Existe uma história dessas histórias que a gente lê aí pela internet, né, que são publicadas. É uma história de um garotinho que, brincando com seu irmão sobre um gelo, o gelo quebra e seu irmão afunda, né, dentro daquele lago que estava congelado, né? A parte de baixo havia água e a parte de cima a camada de gelo. Aquela criança que estava sobre a camada de gelo, que estava fora, ele bate contra o gelo no objetivo de tentar salvar o seu irmão, a ponto de ele quebrar o gelo e conseguir tirar o seu irmão de dentro da água. Só que a espessura do gelo era muito grande. Aí algumas pessoas comentavam, mas era impossível que ele conseguisse fazer aquilo. Como ele conseguiu fazer aquilo? Aí alguém no meio da multidão responde: ele conseguiu porque não havia ninguém ali para lhe dizer que era impossível. Meus irmãos, certamente que nós temos muitas pessoas para nos influenciar para o lado negativo. Mas se o sonho é seu, meu irmão, então lute pelos seus sonhos. Quem não tem sonho não vai lhe compreender. Quem já abandonou os seus sonhos não vai lhe incentivar. Então lute pelos seus sonhos. O exemplo que nós aprendemos aqui com os nossos exemplos, né, do mundo que estão aqui citados na nossa lição, nós temos a perseverança, nós temos a superação, nós temos a resiliência e nós temos a dedicação. Lute atrás de seus sonhos e deixa Deus abençoar a sua vida. Para finalizarmos, faça uma reflexão com você. O que você na prática está fazendo para realizar os seus sonhos? O que na prática você já começou a fazer para realizar os seus sonhos? O tempo está passando, meu irmão.
lute pelos seus sonhos, coloque em prática os seus ideais e os seus sonhos. Comece a estudar se é para passar em um concurso público. Se o seu sonho é ser um grande mestre, comece a estudar. Se o seu sonho é ser um grande pregador, leia a Bíblia, faça teologia. Se o seu sonho é ser um grande cantor, então ensaie bastante, ore a Deus, peça a bênção de Deus. Faça algo na prática para realizar os seus sonhos, porque sem fazer nada, você nunca vai conquistá-lo. Meu irmão, para finalizar, em uma última frase, eu repito o que o nosso pastor botou aqui na conclusão. O que todo sonhador precisa é da presença de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, faça parte desse canal e da minha história. Deus abençoe a sua vida, se inscreva, dê um like, compartilhe. Até domingo que vem, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.